5 coisas que eu fiz para ter mais constância no emagrecimento. Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas ao Encontro com a Nutri. Toda segunda, quarta e sexta tem aulas ao vivo aqui para te ajudar um pouquinho mais, para que você também consiga emagrecer, manter o peso comendo o que gosta, que é esse o objetivo aqui. Nada de restrição, nada de dieta, não precisa disso para você emagrecer. E vou dizer mais, para você poder acabar com o efeito sanfona e manter o peso depois, não tem que ser assim, tá? E aí, quando se fala em processo de emagrecimento, e emagrecer, principalmente para quem quer perder mais de 10 quilos, né? A constância no processo, continuar no processo é fundamental, porque você pode estar lá perdendo 1, 2, 3 quilos, né? Só que para ver os 10 a menos, você tem que continuar. E aí que pega muita gente. Nutri, eu vou lá, eu começo o meu processo. Começo firme, perco 1, 2 quilos, mas aí vem alguma coisa em mim que me faz desistir. Eu não sei se eu fico feliz demais e aí como é que uma mulher me falou outro dia? Eu fico feliz e aí alguma coisa acontece que eu vou relaxando, isso. Eu vou relaxando e aí acabo voltando a engordar tudo de novo, né? Gente, por que isso acontece? Como fazer isso não acontecer? Como ter constância no processo até chegar no peso que quer? Né? Perder lá os 15 quilos que você quer perder. Inclusive, comente aqui pra mim nos comentários, coloque aqui quantos quilos você quer perder. 10, 12, 15, coloque aqui pra mim. Eu vou compartilhar com você 5 coisas de verdade que me ajudaram muito a ter constância no meu processo de emagrecimento até chegar no peso que eu quero, tá? E ó que eu já fui uma pessoa que eu falava pra mim mesma, nossa, eu não tenho foco, eu não tenho disciplina, eu sempre desisto, nada funciona comigo, né? Então você pode ter certeza que se funcionou comigo, mulher do céu, se funcionou comigo, vai funcionar com você essas 5 coisas, tá bom? Ok? Então já pegue aí o caderno e a caneta para anotar, para você começar a aplicar essas 5 coisas o quanto antes. Quando se começa no processo de emagrecimento, meninas, tem algumas coisas que nunca vão te ajudar a ter constância. E a gente acha que é só questão de ter foco, que é só questão de ter persistência, que é só questão de ter disciplina, né? Mas não é bem assim. 1 dia, 2, a gente até vai firme, só que chega um momento que não aguenta. Por exemplo, se você tá querendo começar a emagrecer, agora, né, passando o Páscoa, eu vou focar, Nutri, agora depois da Páscoa eu vou dedicar, porque já tá afetando minha saúde, já tô com gordura no fígado, já tô com colesterol elevado, eu vou focar. Beleza, show, que bom que você tá se colocando como prioridade, tá? De verdade. Mas agora, no que você vai focar? Por exemplo, você vai começar uma dieta restritiva? Quando eu falo restritiva, tem gente que acha que é aquelas dietas só de tirar todo o carboidrato, low carb, papá. Mas não é. Quando eu falo de dieta restritiva, é você não poder comer o arroz e feijão na hora do almoço. É você não poder jantar. Isso já é uma restrição. Você tá restringindo a comida que você gosta, a comida que sua família come. Isso não tem como você ter constância, continuar num processo assim. Você até pode fazer 1 semana, 2 dias, porque você tá se sentindo culpada, porque comeu a mais, porque você tá se sentindo mal, porque engordou, né? Porque, ai meu Deus, o feriadão veio e me fez ganhar 2 quilos, né? Aí você começa a colocar essas metas na sua cabeça. Agora eu vou parar de comer doce. Esse mês agora de maio eu não vou comer doce. Eu vou ficar sem jantar. E você coloca essas coisas na cabeça. Isso tudo é uma restrição. Você até aguenta um tempo, com certeza você consegue aguentar um tempo, pode perder até 2, 3 quilos, até 5 quilos, né? Mas chega um momento que você cansa, que você desiste, que você quer voltar a comer a comida que você gosta, que você quer voltar a comer a comida que sua família come. Eu lembro que isso acontecia comigo, às vezes eu participava, assim, do almoço com a família, e tava toda a família lá comendo sobremesa, né? Nossa, que legal e tal. E eu lá, não, só na carne, do churrasco e na salada. Não podia comer a salada de batata lá, maionese, né? Não podia comer a farofa, não podia comer o pão de alho, só salada e carne. Enquanto tava todo mundo curtindo o momento, curtindo o feriado, podendo aproveitar, eu não. Não posso porque eu tenho que emagrecer. O que adiantava, né? Depois eu voltava a comer, eu voltava a engordar. Então, eu não conseguia ter essa constância enquanto eu tirava a comida que eu gostava da minha alimentação. Por isso que eu vou te falar, se tá tendo um problema de constância no seu processo de emagrecimento, veja se você não tá tirando as coisas que você gosta. Você precisa, essa é a primeira coisa que você tem que entender para ter mais constância e chegar no peso que você quer. Você precisa se permitir comer as coisas que gosta. Tá? Aí talvez você vai me falar assim, Nutri, mas se eu me permitir comer as coisas que gosto, eu vou engordar.
Porque se eu tô comendo só salada, carne, fruta, só coisa saudável e não tô emagrecendo, imagina então comendo pão. Imagina então comendo um arroz branco. Eu vou engordar. Não é isso que você pensa? Ok, você realmente vai engordar se comer da forma errada. Por exemplo, se você no almoço come só carne e salada, vamos pensar comigo, tá? O que acontece no final do dia com você? Você não sente mais vontade de comer? Você não fica com aquela ansiedade e aí acaba atacando um pacote de biscoito? Não é assim? Ou no dia seguinte bate aquela vontade de comer mais, você acaba comendo coxinha, pão de queijo, pizza, acaba exagerando? Então, se você for ver nesses 2 dias, você comeu muito mais. Ai, mas eu tô comendo só carne e salada. Não, você tá exagerando. Chega um momento que você exagera. Agora, se você comesse no seu almoço um arroz, um feijão e a carne, você vai chegar no meio da tarde já mais saciada. Você não vai ter aquela ansiedade, né? Aquela vontade de comer excessiva. Então você vai fazer o seu jantar também sob controle, porque a sua ansiedade vai estar sob controle. Então, nesses 2 dias, comendo seu arroz branco, comendo pãozinho, mas é claro, numa combinação de refeição emagrecedora, que eu chamo, né? Numa combinação correta, né? Que isso é muito importante. Você, nesses 2 dias, você vai comer menos. Por mais que pareça que você tá comendo mais, você vai comer menos. Porque você não vai ter aquele exagero, você não vai ter aquela compulsão, você não vai ter aquele descontrole, sabe? Ontem eu tava falando com a Heloísa, uma das alunas do PSE, e ela até me falou assim, Nutri, é incrível, porque até aquela vontade de comer que eu tinha mais, aquela fome que eu tinha mais, agora eu não tenho. Por quê? 2 motivos. Primeiro, tá comendo as coisas que gosta. Então não tá tendo aquela proibição, aquela coisa, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E segundo, tá fornecendo pro corpo o que ele precisa. Pra controlar os hormônios da ansiedade, pra controlar a vontade de comer, sabe? Então se você não tá conseguindo se controlar diante da comida, aguenta 1, 2 dias e desiste, tem gente que fala, Nutri, eu consigo fazer a dieta até quarta. Chega a quarta eu abandono. É porque você não tá se permitindo comer as coisas que gosta e não tá fornecendo pro seu corpo o que ele precisa. Chega um momento que a sua fome aumenta, vontade de comer aumenta. E aí eu vou te falar uma coisa que talvez nunca ninguém tenha te falado. Talvez, pode ser que você já tenha ouvido e tá tudo bem, tá? Tomara que sim. Você nunca vai ganhar do seu corpo. Nunca. Se você estiver tentando emagrecer, lutando contra o seu corpo, você sempre vai perder. Pode escrever isso. Você pode ter foco, força de vontade por 2, 3 dias, uma semana. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Se seu corpo estiver aumentando sua fome, sua vontade de comer, sua ansiedade, não tem força de vontade, não tem foco que vá resistir a isso. Uma hora vai bater a vontade de comer, vai bater o descontrole e você vai acabar cedendo. Então, cuidado com aquele tipo de profissional, aquele tipo de pessoa que te fala assim, é só você ter força de vontade para emagrecer, é só você ter foco para emagrecer, é só você fechar a boca para emagrecer, né? Não é isso que falam? Tome cuidado, porque não é por aí o caminho. Assim, você não vai conseguir ter constância e vai desistir, assim, 2º dia, 3º dia no máximo. E aí você começa a se culpar, começa a achar que o problema tá em você, né? Começa a achar que você é fraca, que você é gulosa, que você nunca vai emagrecer. E isso não é verdade, tá? Então, a primeira coisa que me ajudou muito a ter mais constância no meu processo, até chegar no peso que eu quero, e vou te dizer, facilitou o meu processo. Antes eu achava o meu processo difícil, porque, né, enfim, agora, depois disso eu comecei a achar mais tranquilo. Então foi mais fácil ter constância, me permitir comer as coisas que eu gosto. Foi depois que eu aprendi como comer as coisas que eu gosto e emagrecer. Então tô afim, hoje por exemplo, tô afim de comer um chocolate. Ontem comi doce, depois da janta. Tô afim de comer um doce hoje. Eu vou lá, faço o meu jantar, uma refeição emagrecedora e incluo o doce. Beleza, eu como o doce em paz. Não tenho culpa ao comer o doce, que antigamente era muita culpa, né? Eu achava que eu não podia. E não prejudica o processo de emagrecimento. Claro, hoje eu não quero mais emagrecer, né? Tô só mantendo o peso, mas no seu caso não vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então você pode comer, não tem aquela coisa, eu não posso, ou eu só posso comer no sábado, ou eu só posso... Não, eu posso comer, tá? Então isso dá uma liberdade e dá pra você mais vontade de continuar o seu processo. A segunda coisa que me ajudou muito a ter mais constância no meu emagrecimento é, assim, ter mais clareza do meu processo. Quando você quer emagrecer, principalmente para quem quer perder mais de 10 quilos, você tem que entender, e eu sei que é difícil, tá? Mas você tem que procurar entender que você não ganhou esses 10 quilos de uma hora para outra.
Então, você não ganhou esses 10 quilos em uma semana. Provavelmente você ganhou esses 10 quilos no último ano. Às vezes, desde a pandemia, então 3, 4 anos que você levou para você ganhar esses 10 quilos. Só que daí você começa o seu processo de emagrecimento e você acha que você vai perder os 10 quilos na primeira semana. Não é assim? Poxa, você levou quase 2 anos para ganhar esses 10 quilos e você realmente acha que o seu corpo vai te fazer perder em uma semana? 2 semanas? É óbvio que não. Só que se você começar o seu processo querendo perder 5 quilos de cara na primeira semana e você subir na balança no final dessa semana e não ver os 5 quilos a menos, o que vai acontecer? Vai se frustrar, vai achar que tem algo de errado, vai decepcionar, vai voltar a comer o que comia antes, vai voltar a engordar. Olha só, se eu chegar sexta-feira e eu com a meta, eu quero perder 5 quilos, perdi 5 quilos. Aí eu subo na balança e perdi 2. Por mais que perder 2 é maravilhoso, né? Poxa, eu tava engordando, eu já perdi 2 quilos. Eu não consigo ver essa coisa boa nos 2 quilos, porque eu tava querendo perder 5. Então, menos esses 2 quilos, mesmo esses 2 quilos a menos, eu não vou ficar feliz. Porque o que eu queria era 5. E aí eu vou desistir. Ao invés de continuar e na próxima semana perder mais 2 e depois mais 2, eu desisto porque eu queria era 5. Então, a segunda coisa que me ajudou e vai te ajudar, pode ter certeza, a ter constância no seu processo de emagrecimento, é você ser realista com as suas metas. Você tem que ser realista com as suas metas. Então, não vai achar que você vai perder 5 quilos em uma semana. 3 quilos em uma semana. Já aconteceu. Eu tenho alunas do PSE que já perderam 5 quilos, 3 quilos em uma semana. Mas o normal, tá? De um peso, assim, que você consegue perder, que é normal, que você tá num processo saudável, é de meio quilo a mais ou menos 1,5 kg por semana. Então, vai ter uma semana que você vai perder meio quilo, vai ter uma semana que você vai perder 1, vai ter uma semana que você vai perder menos. Isso é uma média, entendeu? Então, isso é muito importante, porque senão você vai subir na balança, não vai gostar do que vê e vai desistir. Tá, peraí. Cadê a clareza no seu processo? E, gente, sabe que isso é muito doido, né? Porque mesmo que você perca meio quilo por semana, que é um peso relativamente... É bom, não é ruim, é bom. Só que se você não gostar que viu meio quilo a menos, você desiste e volta a engordar, né? Tá. Agora imagina você tendo essa clareza que eu acabei de te dar. E você sobe na balança, vê meio quilo a menos e você pensa, tá tudo bem. E você continua, né? Porque você entendeu que tá tudo bem. Você continua. Aí na próxima semana você vê meio quilo a menos. Então já é 1 a menos. Aí você continua 1,5 a menos. Você continua 2 quilos a menos. É só continuar, que não tem erro, se você estiver num processo correto, né? É só continuar. Só que às vezes a pessoa se frustra porque viu 200 gramas a menos. Caramba, você poderia ter visto 200 a mais. Entende? Então, essa clareza que eu tô dizendo pra você, que faz diferença no seu processo. E faz muita diferença. Quando você tem essa clareza, você não desiste por qualquer coisa. Tá tudo bem. Eu me pesei, perdi 200, mas eu perdi. Eu vou só continuar. Pra semana que vem, mais 200 indo embora. Tá? Então, entenda isso. E o nosso processo de emagrecimento, meninas, ele não é linear. Então, você não vai sempre perder peso. Que nem agora, vamos pegar o exemplo esse final de semana, que tem um feriadão, né? Feriado sexta, feriado segunda. Então, sexta, sábado, domingo, segunda. Se você viajar, se você for visitar alguém ou receber visitas, você vai comer comidas diferentes, não vai? Vai. Vai comer um pouquinho a mais, vai comer um doce, vai, né? Então, automaticamente, o seu processo, ele não vai ser igual, o seu resultado, ele não vai ser igual daquela semana que você não teve visita, que você não teve feriado, que você não teve, né, confraternização, que você seguiu normalmente a sua semana. Então, como que você vai comparar o resultado de uma semana com feriadão, com comidas a mais, com comidas diferentes, de uma semana sem feriadão? A mesma coisa acontece para nós mulheres, querer comparar uma semana que tá menstruada, o resultado, né, de uma semana que tá menstruada, que tá mais inchada, que tá retendo um pouco mais de líquido, com uma semana que você não tá menstruada. Então, o resultado, ele vai ser diferente. E é essa clareza que você tem que ter. Você entende? Não, eu sei que nem uma aluna minha do PSM falou ontem de manhã pra mim, Nutri, a semana passada eu só perdi 300 gramas, mas eu sei por quê.
Porque eu tava tomando antibiótico e aquilo me inchou. Beleza. Agora essa semana eu já percebi que dei uma desinchada, vou subir na balança na sexta pra ver o resultado. Deu. Ela ficou desanimada porque ela não viu o resultado, não viu tanto o resultado? Não. Ela entendeu, ela tem clareza do processo dela, ela sabe o que aconteceu. E é isso que você tem que ter. E aí eu vou partir pro terceiro passo, terceira coisa que me ajudou. Além da clareza, essa terceira coisa também me ajudou, que é entender o erro, o porquê que eu não perdi peso, ou o porquê que, aquele resultado aconteceu, e ajustar. Então agora eu falei pra você que pode ser que você não perca peso em uma semana, pode ser que nessa semana de feriadão você não perca peso, porque, saiu muito da rotina e papapá, tudo bem. Então eu tenho clareza, tá, eu sei que isso aconteceu, mas continuar seguindo assim não vai dar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o erro e ajustar. Então tá, eu sei que teve um feriadão, eu sei que eu comia mais, tá dentro do normal, mas agora eu vou voltar. Eu vou ajustar minha rotina. Porque assim, depois que você come a mais, o seu corpo inteiro, ele tende a fazer você querer comer a mais. Então se você não cuidar pra voltar pra rotina, você vai passar a semana que vem inteira comendo a mais também. Aí serão 2 semanas sem ver tanto resultado. Consegue entender? Ou então, por exemplo, assim, ontem à noite eu tive um exagero. Ontem à noite eu jantei, comi muito, comi lá o jantar, depois do jantar comi doce, comi biscoito, exagerei. Tá, beleza. Eu tive um erro ali, eu exagerei, né? É um erro, certo? Não só pra emagrecer, mas ter um episódio de exagero não é normal, né? Tá, passei mal, fiquei estufada e tal, exagerei, beleza. Mas agora eu vou entender o erro e eu vou ajustar. Então, por que eu exagerei ontem? Ah, eu exagerei porque eu passei a tarde toda sem comer. Ou eu tava muito estressada com o trabalho, acabei descontando na comida. Então, hoje eu vou ajustar. Ao invés de eu ficar a tarde toda sem comer, eu vou fazer um lanche no meio da tarde. Na hora da janta, eu vou, antes de querer jantar e buscar comida, eu vou tomar um banho quente, eu vou relaxar, eu vou, depois eu vou comer. Pra tentar não descontar aquele estresse do dia na comida. Agora, quando você não tem esse olhar para tentar entender o erro e tentar ajustar, o que você faz? Você exagera, e aí você se culpa, você começa a se chamar de gulosa, você começa a se chamar de fracassada, você começa a falar pra você mesma que você tem que ser gorda mesmo que não tem mais o que fazer. E aí você desiste. Hoje você já abandona tudo isso? Não, ontem exagerei, essa semana tem feriado, deixa. Deixa assim, semana que vem eu vejo o que eu faço. E aí você passa o restante da semana inteira exagerando. Aí você nunca vai ter constância no seu processo, porque você acha que o seu processo vai ser sempre 1000 maravilhas. Você acha que você nunca vai errar. Tem gente que acha, tá? Eu achava, quando eu fazia dieta, eu começava segunda-feira pensando, agora vai. Agora eu não vou mais comer doce, agora eu não vou mais jantar. Se eu tiver fome vai ser uma fruta, não vou ficar em jejum até o almoço, agora vai. Eu realmente acreditava, eu começava segunda-feira acreditando que eu ia conseguir. Claro que nunca conseguia, né? Chegava terça-feira, quarta no máximo, a fome vinha com tudo. Então, assim, voltava, né? Não aprendia com erro. Não aprendia com erro. Eu abandonava toda semana. Ah, já que eu errei, deixa, semana que vem eu vejo o que eu faço. Então, eu não aprendia com erro e eu cometia sempre o mesmo erro. Eu tava toda segunda-feira tentando uma nova dieta, uma nova restrição, um novo cardápio, né? Com o intuito de tentar emagrecer. Só que todo o cardápio era aquela restrição que eu falei pra você. Por isso que eu não tinha constância. Então, consegue entender? Esses passos que eu tô dando pra você são passos que... Pra você ter a constância, você precisa de todos eles. Não é uma única coisa, mas são todas. Todas elas. Então, você aprenda com o erro. Errou. Não desista do seu processo porque você errou. Aprenda com o que aconteceu. E simplesmente volte. Volte. Ajuste e volte. Tá? E aí... junto com esse, também tem essa quarta coisa que me ajudou muito a ter constância, que eu não tinha na época que eu fazia dieta, porque eu não tinha em mente essa quarta coisa aqui que eu vou compartilhar com você, tá? O que eu pensava, e infelizmente eu vejo que muitos profissionais passam isso pra vocês. E eu falo infelizmente porque isso me prejudicou muito lá atrás, tá? Eu acreditava nisso, e isso me prejudicou muito lá atrás, me deixou compulsiva.
Isso foi o que me deixou compulsiva, com muita vontade de comer, muito ansiosa e me fez ganhar cada vez mais peso. Parecia que quanto mais eu tentava, mais eu engordava. Você já ouviu falar sobre refeição livre? Você já ouviu falar, ou já fez aquilo assim, eu só posso comer no sábado? No final, eu vou deixar esse bolo aqui, eu vou deixar pra comer no final de semana? Já ouviu falar? Pois é. Quando eu fazia dieta, eu pensava assim. Só posso comer no final de semana. E aí, quando eu sentia uma vontade de comer um doce durante a semana, eu não me permitia. Eu pensava, deixa pro final de semana. Eu só posso no sábado, só posso no domingo. E aí, chegava no sábado e no domingo, aí eu pensava, hoje eu posso, então eu vou comer. E aí eu comia tudo que dava. Se tivesse lá uma barra de chocolate, eu comia a barra inteira. Não podia deixar pra segunda, porque segunda não podia mais comer. Então eu comia tudo que dava no final de semana. Por que isso faz a gente não ter constância no processo? Por 2 motivos, tá? Primeiro, se você sentir vontade de comer um doce numa quarta-feira e você não pode, porque só posso no sábado, de 2 uma. Ou você daí não come e aguenta até o sábado, mas aí no sábado exagera, na segunda se pesa e engorda, né? Porque vai comer muito a mais. Ou então você vai acabar comendo na quarta, porque você tava com muita vontade e você vai comer. Só que você vai achar que você fez algo que não podia. Eu não poderia ter comido doce, porque eu só podia comer no sábado. E aí isso te faz se sentir culpada, te faz se sentir como se você tivesse feito algo de errado e faz você desistir do processo. Sabe aquela coisinha assim, não deveria ter feito, não podia ter comido, não faz nunca nada certo mesmo e pum, desiste. Então isso vai te colocando pra baixo. Então, quando você começa a ter isso que eu vou te falar agora, que é entender que todo dia é dia, o seu corpo não sabe que hoje é uma quarta, ele não sabe que sexta-feira vai ser feriado, ele não sabe. Todo dia o seu corpo tá fazendo o seu coração bater. Todo dia o seu corpo tá te ajudando, né? Oxigenando suas células, fazendo seu metabolismo funcionar. Todo dia você faz xixi, todo dia você respira. Não é só de segunda a sexta que você respira. Todo dia você respira. Quando você entende que todo dia é dia, você não fica com essa de eu posso comer no sábado e não posso comer na segunda. Olha como não faz sentido. Se eu quiser comer um doce numa segunda... Ontem à noite comi um doce depois da janta. Eu não vou poder comer hoje, que é terça, eu só vou comer sábado. Mas se eu tô com vontade hoje, eu vou comer hoje. Talvez sábado eu nem tenha vontade de comer. Só que quando você pensa assim, só pode ir no sábado, chega no sábado, mesmo sem vontade, você vai comer. Porque você pensa assim, eu senti vontade a semana toda. Hoje que eu posso, eu vou comer. Eu vou. E aí você come. E exagera. Porque você pensa, segunda eu não vou mais poder. E aí que tá um sabotador gigantesco no seu processo. E isso te impede de ter constância. Porque você perde peso durante a semana, sofrendo, só que chega final de semana, você come em exagero e engorda. Então você nunca vê os números diminuindo. Ou eles ficam na mesma, ou você engorda com o passar do tempo. E é muito sofrido passar uma semana inteira sem se permitir comer, sair da rotina, né? Às vezes alguém te oferece no trabalho um pedaço de bolo, alguém te convida pra jantar fora, né? O marido fala, vamos pedir uma pizza hoje, e você lá, não posso ao sábado. Poxa, se ele quer hoje, se você tiver afim hoje, peça hoje. Sábado talvez você não precisa pedir. Sábado talvez você possa fazer uma comida em casa. Você não tenha vontade da pizza. Entende? Então, tome cuidado com isso, porque isso vai te impedir de ter constância. Comece a pensar no seu corpo que todo dia é dia. Quando você pensar assim, todo dia é dia, se por acaso você exagerou numa quarta-feira, hoje exagerou, por exemplo, na quinta, você vai voltar pra rotina. Você não vai esperar segunda. Só segunda. Não, todo dia é dia. Meu corpo não sabe que hoje é quinta. Eu vou voltar hoje, eu vou ajudar meu corpo hoje. Ontem eu exagerei? Beleza. Hoje eu vou voltar pra minha rotina, ajudar o meu corpo, porque ele tá precisando dessa ajuda. Ontem eu coloquei pra dentro muita comida, muito açúcar, muito glúten, muita gordura. Meu corpo tá tendo que lidar com tudo isso. Hoje eu vou voltar ajudando o meu corpo.
Não vou esperar segunda-feira. Ou eu vou maltratar meu corpo até segunda-feira. Imagina. Aí eu chego segunda-feira, é óbvio que eu vou estar com mais peso na balança, né? Então tem que cuidar. A Dani colocou, desse jeito é muito libertador, você consegue ser mais leve e chegar no resultado. Exato, é isso aí. Então você consegue ter constância. Essa leveza durante o processo, ela te faz ter mais constância. Eu falo para as meninas do PSE, entende como, por que eu vou desistir? Se eu tô seguindo um processo de boa, mais leve, tá mais prazeroso, não tá difícil, eu não tô sofrendo, eu não tô passando fome, eu não tô passando vontade de comer, por que eu vou desistir? Entende? Então, isso faz a diferença no seu processo, tá? E por fim, tem uma última coisa que eu quero compartilhar com você que me ajudou muito a ter constância, que é o seguinte. Quando se fala em ter constância, que nem eu falei pra vocês, né? As pessoas falam de ter foco. Se quer continuar, você tem que ter foco, você tem que focar. Você sabia que não existe pessoa que tem mais foco e pessoa que tem menos foco? Aí talvez você vai me falar, existe sim, Dara. Existe sim, sabe por quê? Porque a minha amiga, ela é muito focada. E eu não sou focada. Então existe foco sim, você tá mentindo. Deixa eu te explicar uma coisa que eu aprendi lendo um livro. Um livro que eu li, ele falou assim, o autor do livro, que foi feito um estudo, olha que interessante, isso vai te libertar, escuta isso, tá? Foi feito um estudo que comprovou que não existe pessoa mais focada e pessoa menos focada. Sabe qual é a diferença dessas duas pessoas? A pessoa menos focada, ela estava se expondo mais vezes a situações que tiravam ela do foco. A pessoa considerada mais focada, ela estava se expondo menos vezes a essas situações, o que fazia ela manter o foco e ser considerada uma pessoa mais focada. Então, esse estudo foi comprovado que não existe você tem mais foco, eu tenho menos foco. O que existe é o quanto a gente se expõe a situações que tiram a gente do foco. Então agora eu vou compartilhar com você a quinta coisa que me ajudou a ter mais constância ou mais foco no meu processo. Eu comecei a me organizar no final de semana para a minha semana. Então, se o meu problema estava sendo no jantar, que eu não tinha foco no meu jantar, porque eu chegava em casa, eu não tinha vontade de cozinhar, eu tinha mais fome, eu tinha mais vontade de comer, eu tinha vontade de comer uma coisa mais gostosa, eu não queria ficar comendo uma, um ovo com arroz, não queria só isso, eu queria uma coisa gostosa. O que eu comecei a fazer? No meu final de semana, eu comecei a preparar uma comida mais gostosa para os jantares da minha semana. Então eu fazia um escondidinho de batata com carne moída e queijo. Eu fazia uma pizza, né, com massinha de aveia, queijo e um franguinho por cima. Eu colocava lá um aipim, eu separava. Todo dia no jantar eu tinha algo gostoso no meu congelador, que era só colocar no micro-ondas, aquecer e comer. Uma coisa gostosa, dentro da combinação da refeição emagrecedora. Pronto, eu não tinha que passar no mercado, não tinha que cozinhar. Tava feita. Aí eu tava mais focada. Não é que eu tava mais focada, é que eu tinha me organizado. Eu tava me expondo menos às situações que me tiravam do foco. Outra coisa que já aconteceu comigo também, durante o meu processo, né? De chegar em casa, no final do dia, morrendo de fome. Então, peraí. Se eu tô sentindo muita fome no final do dia, eu tenho que comer mais à tarde. Aí eu comecei a ajustar o meu lanche. Parou de chegar em casa com muita fome. Então, eu não tava me expondo a uma situação de chegar em casa cansada, com fome, com vontade de comer e não ter nada pra comer. Eu tava chegando em casa com a fome mais controlada, claro, cansada, normal, né, final do dia, mas com algo pronto pra eu comer. Aí eu era a pessoa mais focada. Não é que eu era mais focada, eu tava me organizando mais. Entende? E deixa eu ver mais o que. Outra coisa, eu sou uma pessoa que à tarde eu gosto mais de comer um docinho. Não sei você, mas eu gosto. Então, o que eu fazia? A minha semana é muito corrida. Era muito corrida na época do meu processo. Era muito corrida. Trabalhava de dia, estudava à noite, então era tudo uma correria. Mas eu sentia vontade de comer um doce no meio da tarde. Eu ia correr o risco de ir lá numa padaria e me expor lá, aquele tanto de sonho, né? Coisas assim. Não. Eu fazia um bolo no final de semana.
Inclusive, eu fazia várias das receitas que estão hoje no PSE, que é o meu programa, né? Fazia um bolo no final de semana e todo dia no lanche da tarde eu tinha um bolo pra comer. Gostoso, dentro da combinação da refeição emagrecedora, ajudava na saciedade, matava a minha vontade de comer. Então, entende como não existe isso de foco, de querer ter foco, de querer... Não! Você diminui o quanto você se expõe a situações que vão te tirar do foco. E isso vai te fazer ter mais constância no processo. Então, sem sombra de dúvidas, essas 5 coisas que eu compartilhei com você me ajudaram a ter mais constância no meu processo e a conseguir emagrecer e a manter também o peso, tá? Já vai fazer 9 anos, já fazem, na verdade, 9 anos que eu mantenho o peso comendo as coisas que eu gosto. Quem diria a Dara lá atrás que sofria, que fazia dieta pra emagrecer e que, nossa, gente, nossa, você não tem ideia. Eu achava que nunca ia conseguir, que eu ia passar uma vida inteira assim, lutando contra a balança. Não, acabou. Então essas 5 coisas me ajudaram. Eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar se você aplicar, se você levar a sério, tá? Leve a sério, aplique, assista de novo esse encontro se for necessário. Porque às vezes a gente escuta pela primeira vez e não fixa, né? Assistindo de novo começa a fazer sentido. Então assista de novo se for necessário, porque eu tenho certeza que se você aplicar vai te ajudar a ter mais constância no seu processo, a chegar no peso que você quer, independente de quanto peso você quer perder, tá? E tem, claro, mais algumas coisas que podem te ajudar. Por exemplo, você estar num ambiente ou com pessoas que te motivem, isso não tem igual, sabe? Eu sei que hoje em dia, às vezes, né, minha família não me apoia e tal, mas você não precisa focar no ambiente, só no ambiente de casa. Hoje em dia, com a internet, né, você pode pegar o seu celular e ter um ambiente aí que te motiva, entendeu? Por exemplo, no PSE, a gente tem um grupo do WhatsApp, né? Esse grupo do WhatsApp é motivação diária que eu compartilho com as meninas, né? Compartilho motivação diária, áudio, fotos, né, vídeos, compartilhando minha rotina, mostrando assim, tem alunas que me mandam assim, Nutri, parece que você falou comigo. Eu consegui voltar porque eu vi aquele áudio e eu pensei, não, é bem isso mesmo, tenho que voltar. Então, assim, às vezes você não precisa ter esse suporte em casa, mas busque de outra maneira, tá? Porque isso vai fazer diferença no seu processo, principalmente para você que quer perder mais de 10 quilos. Busque ajuda, busque acompanhamento de verdade, tá? Não confunda a ajuda com ir no nutricionista, receber um cardápio e sair de lá e não ter mais contato com o profissional. Ou você só ter contato depois de 30 dias. Isso não é ajuda. Nesses 30 dias vão surgir dificuldades, vai surgir dúvida, né? Então, e aí, o que você faz? Você desiste. Não dá nem 10 dias, você abandona, não vai nem de novo no nutricionista. Então, não é esse tipo de ajuda que eu falo. Tô explicando isso pra você, porque às vezes eu recebo mensagem, mas eu já fui pra Nutri, eu já fui pra nutrólogo, e aí eu pergunto, tá, mas e aí, como é que foi? Conseguiu te ajudar? Ele me deu uma dieta, me deu uma lista de manipulado, uma lista de alimentos que eu tenho que comprar, e tchau. Tá, e aí? Isso é ajuda? Não é, entendeu? Então busque ajuda de verdade, busque acompanhamento de verdade. Se você quer saber mais como funciona o meu processo, né, o acompanhamento no PSE, você pode clicar no link que tá na minha bio. Tem um vídeo lá que eu explico tudo detalhadamente como funciona, tá? Assista aquele vídeo, veja se faz sentido pra você. Se fizer, vai ser um prazer te ajudar muito mais no PSE. Tá bom? Meninas, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. Se eu te ajudei, deixe sua curtida aqui. E se você conhece uma mulher que esteja querendo emagrecer também e não tá tendo constância, compartilhe esse encontro com ela também. Tudo que te ajuda, compartilhe, tá? Porque se te ajudou, pode ajudar mais alguém, tá bom? Meninas, um beijão, uma boa quarta-feira e sexta-feira a gente se vê aqui, tá? Sexta-feira é feriado, mas vai ter encontro com a Nutri aqui também, tá bom? Um beijão e até mais!